Boa noite, que a paz, a graça, o amor do Senhor Jesus preencha o seu coração, preencha a sua vida nesta noite. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a mudança de Saulo, a experiência que ele teve com Deus, com Jesus. É sobre a vida de Saulo que nós vamos falar hoje. E esse texto está em Atos 9, a conversão de Saulo. Vamos ler comigo? Abra a sua Bíblia, marque essa história na sua Bíblia. Vamos ler versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Nós vemos aqui que Saulo era um homem mau, um homem perigoso, um homem que queria uma autorização, ele queria uma carta para que ele pudesse prender as pessoas que estavam caminhando com Jesus. Ele não queria que eles caminhassem, que eles andassem com o mestre. Os discípulos passavam por perigo ali com ele, porque ele realmente queria prendê-los, matá-los. Versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vemos que os cristãos, muitas vezes, eles são perseguidos. Eu não sei se você conhece alguém que, quando não conhecia Jesus, quando não estudava a Bíblia, não era perseguido, não incomodava ninguém. Mas depois que ele toma uma atitude de buscar ao Senhor, de estudar a palavra de Deus, a família, as pessoas mais próximas se levantam contra essa pessoa e ficam indagando, ficam questionando, ficam menosprezando. Você conhece alguém que tem passado por isso? Essa história é antiga. Olha, Saulo já perseguiam aqueles que iam se convertendo ao Senhor Jesus. Mas voltando aqui para a história, diz que Saulo, quando estava a caminho, de Damasco, ele viu uma luz muito grande no céu. E era tão grande aquele poder que ele caiu por terra. E Saulo perguntou, E Saulo ouviu, uma voz falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o versículo 5 ele responde: Quem és tu, Senhor? Nesse momento, Saulo chama Deus, chama Jesus de Senhor. Ele já reconhecia que havia algo de Deus tocando a vida dele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Ali Jesus já ordenou sobre a vida dele: levanta-te e vá à cidade. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Saulo foi tocado pela mão de Deus e ele ficou cego ali naquele momento. O poder de Deus era muito grande. E nós hoje temos que entender que o poder de Deus é assim. É para dar vida, é para tirar a vida, é para dar a visão, é para tirar a visão. Esse é o Deus de Israel. Esse é o poder do Senhor Jesus. E nesse momento que Saulo estava cego, os homens o levantaram pela mão e levaram até Damasco. Versículo 9, por 3 dias ele ficou cego, não comeu e nem bebeu. Versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Algo sobrenatural, muito grande. O Senhor diz para Ananias, numa visão: vai à rua direita, um homem chamado Saulo, e chega lá e impõe as mãos sobre ele, para que ele volte a ver. Versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui,
Ananias questionou Jesus, falou: Senhor, é para ir mesmo? Eu tenho ouvido muita coisa mal, que ele quer prender os que te seguem, ele quer prender os cristãos. Mas ele obedeceu. Versículo 14: E ele chegou ali com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. O Senhor, ele escolhe quem ele deseja. Muitas vezes para nós aquela pessoa é uma pessoa que está perdida, é uma pessoa que não tem valor, é uma pessoa que é má. Mas quando o Senhor quer aquela pessoa, quando ele o escolhe, tudo pode mudar. Versículo 16: Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. 17, versículo: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Nós vemos que foi uma experiência sobrenatural na vida de Saulo, para que ele pudesse ser transformado, para que ele pudesse ter a sua vida modificada e ser usado nas mãos de Deus. E você? Você precisa ser mudado, ser transformado, ser perdoado? Que essa experiência de Saulo fale profundamente com você e que você se entregue ao Senhor Jesus nesta noite e diga para ele: eis-me aqui, pode me usar, Senhor. E cura, Senhor, as minhas feridas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas maldades e me usa, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor te abençoe grandemente com esta mensagem. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.